Hoje vivemos uma população que envelhece progressivamente e com isso aparecem as doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer. E desta forma, essas doenças trazem uma diminuição da funcionalidade e uma maior dependência dessas pessoas. Quando adquirimos uma doença ameaçadora da nossa vida, o nosso sofrimento não é só físico, mas ele também é um sofrimento mental, espiritual, social, familiar, ou seja, sofremos em todas as nossas dimensões. Para isso, o cuidado paliativo vem para trazer alívio de todo esse sofrimento, e esse cuidado é extensivo à família do paciente também. Os cuidados paliativos no nosso país ainda são uma área pouco conhecida. Muitos profissionais desconhecem técnicas de paliação e, com isso, a maioria dos pacientes acabam não tendo o seu sofrimento totalmente paliado quando são portadores de uma doença potencialmente mortal. Isso faz com que muitos pacientes com doença avançada acabem se acumulando nos hospitais, principalmente nos prontos-socorros, e acabam sendo abordados de forma inadequada, invasiva, com muita tecnologia, mas sem qualidade. Esse tipo de abordagem ignora o sofrimento do paciente e da família e muitos sintomas acabam sendo não corretamente abordados. O mais dramático talvez seja a dor. Muitos de nós ainda não sabemos tratá-la. Não cultivamos uma atitude contrária à tecnologia médica, mas é importante e fundamental discutirmos e repensarmos nosso comportamento, nossa conduta diante da mortalidade humana, tentando o equilíbrio necessário entre o conhecimento técnico e o humanismo, no sentido de resgatar a dignidade de vida e a possibilidade de se morrer em paz. Muitos vivem em situação de abandono. É fundamental mudarmos o panorama atual dos cuidados e implementarmos medidas no sentido de melhorar o que já existe, formar grupos de profissionais com conhecimento específico e educação da sociedade em geral. Os cuidados paliativos vêm para preencher esta lacuna na necessidade de cuidados ativos e integrais a esses pacientes. Historicamente, o cuidado paliativo se confunde com o termo hospice. Nos primórdios da era cristã, esses locais faziam parte da disseminação do cristianismo pela Europa. Hospices eram locais onde se abrigavam peregrinos e viajantes. No século V, Fabíola, discípula de São Jerônimo, abrigavam viajantes que vinham da Ásia, da África e do leste europeu no hospício do Porto de Roma. Outras instituições surgiram na Europa no século XVII, abrigando órfãos, pobres e doentes. Essa prática se espalhou com organizações religiosas católicas e protestantes, já com características de um hospital. As Irmãs de Caridade irlandesas fundaram o Our Lady's Hospice of Dying, em Dublin, em 1879. E a Ordem da Irmã Mary Aikenhead abriu o St. Joseph's Hospice, em Londres, em 1905. O movimento hospice moderno foi introduzido por uma inglesa de formação humanística e que se tornou médica, Dame Cicely Saunders. Em 1947, Cicely Saunders, formada recentemente no serviço social e em formação como enfermeira, conhece David Tasma, um judeu de 40 anos proveniente do gueto de Varsóvia. David recebera uma colostomia paliativa por causa de um câncer retal inoperável. Cicely o acompanhou até a sua morte, tendo com ele várias conversas. David Tasma lhe deixou uma pequena quantia como herança, lhe dizendo: "Eu serei uma janela na sua casa." Segundo Cicely Saunders, esse foi o ponto de partida para um compromisso com uma nova forma de cuidar. Em 1967, Cicely Saunders funda o St. Christopher's Hospice, que não era somente um lugar para assistência de pacientes,
mas também um local para ensino e pesquisa, recebendo bolsistas de todo o mundo. Logo à sua entrada, podemos ver a janela de David Tasman. A motivação para que Cicely Saunders criasse o cuidado paliativo moderno foi baseado num estudo com mais de 1.000 pacientes portadores de câncer avançado e que tinham muita dor. Nesse estudo, os pacientes foram tratados com opioide, caindo por terra o tabu que esses medicamentos traziam dependência, e muito pelo contrário, esses pacientes tiveram grande alívio do seu sofrimento. Os cuidados paliativos saem do Reino Unido para os outros países através de profissionais, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, que fazem estágios no St. Christopher's Hospice e levam esse conhecimento para os seus países de origem. Na década de 1970, Elizabeth Kubler-Ross se encontra com Cicely Saunders e leva para o seu país, os Estados Unidos, o conhecimento dos cuidados paliativos. Em 1982, o Comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde cria um grupo de trabalho para definir políticas de tratamento de dor e de cuidados tipo hospice para pacientes com câncer avançado e que deveriam ser estabelecidos em todos os países. O termo cuidados paliativos foi utilizado pelo Canadá e acolhido pela Organização Mundial de Saúde devido ao fato de que o termo hospice era um termo de difícil tradução para outras línguas. A Organização Mundial de Saúde publica a primeira definição de cuidados paliativos em 1990. Essa definição diz que cuidado paliativo é um cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para o paciente e os seus familiares. Essa definição ainda muito voltada para os pacientes com câncer avançado. Em 2002, a OMS reedita esta versão com algumas modificações. Cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. O cuidado paliativo é indicado desde o diagnóstico da doença potencialmente mortal. Não lidaremos com a impossibilidade de cura, mas sim com a possibilidade de se fazer intervenção modificadora da doença. Com isso, não diremos mais ao paciente que não temos mais nada a se fazer. Pela primeira vez, uma abordagem fala em espiritualidade. A família também é lembrada. Desta forma, o cuidado se estende além da morte, durante o luto. E esse cuidado é integral ao paciente e à família. No Brasil, os cuidados paliativos se iniciaram na década de 1980, mas somente a partir do ano 2000 é que várias iniciativas começaram a aparecer no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2005, foi criada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é uma associação que congrega profissionais que atuam na área. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, juntamente com outras associações, compõe a Câmara Técnica de Terminalidade da Vida do Conselho Federal de Medicina. Esse grupo discute propostas para políticas públicas na área dos cuidados paliativos de terminalidade da vida. Uma das conquistas desse grupo foi a criação de cuidado paliativo como área de atuação médica. Desta forma, em 1º de agosto de 2011, o Conselho Federal de Medicina regulamenta a
a medicina paliativa como uma área de atuação. Essa área de atuação é ligada a 8 especialidades médicas, incluindo a oncologia. Em 2011, foi firmado um convênio entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica de reconhecimento de especialidades médicas em cuidados paliativos. É importante ressaltar, como diz a própria definição da Organização Mundial de Saúde, que cuidados paliativos não se faz sozinho, mas sim com uma equipe multiprofissional. A atuação da equipe multiprofissional deve ser coesa e focada numa comunicação interpessoal bem estabelecida. Desta forma, conseguiremos oferecer um cuidado que traga dignidade não somente ao paciente, ao familiar, mas também à própria equipe. Com o aumento dos serviços, observamos a procura de profissionais por um conhecimento específico na área. Também é importante enfatizarmos a necessidade da abordagem do tema nos alunos de formação, não somente na área de medicina, mas da área de saúde de uma maneira geral. É muito importante que o médico aprenda, desde cedo, a focar não na doença, mas na pessoa doente. Agora que você já conhece um pouquinho da história dos cuidados paliativos no mundo e no Brasil, espero que isso tenha te trazido um pouco de curiosidade para saber um pouquinho mais sobre o tema. Obrigada pela sua atenção e um bom curso!